Bom dia, gente! Tudo bom? Eu sou a Isa, seja muito bem-vindo ao Lido Lendo e hoje vim fazer resenha de um livro que eu já falei dele aqui um pouquinho, que foi um livro que me deixou um pouco triste no final pela história, que é A Contadora de Filmes, de Hernan Rivera Letelier. É uma edição linda da Kozak, livro fininho, pequenininho, papel pólen bem grosso. O autor é chileno e ele cresceu nos arredores de uma mina de sal, né, no deserto do Atacama. E ele chegou a trabalhar numa dessas minas, então ele conheceu muito bem a realidade das pessoas que trabalham lá, e foi daí que ele pegou a inspiração para escrever este livro aqui. A Contadora de Filmes vai contar pra gente a história de uma menina chamada Maria Margarida. Ela é a narradora do livro e é a irmã mais nova de uma família de 4 irmãos. Eles moram somente com o pai porque a mãe abandonou a família quando o pai sofreu um acidente numa mina de sal e ficou paralítico. Então o pai de Maria Margarida vive numa cadeira de rodas. Por causa desse acidente, a renda da família diminuiu pela metade. Então ele não podia mais bancar para os filhos e para ele mesmo a ida ao cinema, já que o cinema era a única diversão, a única coisa diferente que eles tinham para fazer nesse vilarejo. A história se passa na década de 50, por aí, ou seja, era uma época em que, pelo menos nessa região, não tinha progresso nenhum, não tinha televisão, não tinha nada, e como eu disse, a única diversão era a sala de cinema, onde eles iam para ver filme de Charlie Chaplin, para ver filme de Marilyn Monroe e por aí vai. Com essa renda familiar comprometida, né, o pai ele promoveu um concurso dentro da própria casa com os filhos e falou o seguinte: quem for ao cinema e contar a melhor história vai ganhar o concurso. Então, cada final de semana, cada filho foi ao cinema e voltou para contar o que tinha visto. Quando chegou a vez da Maria Margarida, ele ficou simplesmente encantado com a menina. Ele nem sabia que ele tinha uma filha com tanto talento para contar a história. E lógico que Maria ganhou o concurso e ela virou a contadora de filmes oficial da família. Só que em pouco tempo, a fama de Maria, ela saiu da família e ganhou o vilarejo inteiro. Pessoas vinham inclusive de cidades vizinhas para ver Maria contar os filmes. E ela fazia isso na sala da casa dela. Só que começou a não ter mais espaço, pessoas sentadas pelo chão, gente pendurada pela janela, tudo para ver aquela menina novinha que era assim, uma criança prodígio contando histórias. E aí, ela, aproveitando a oportunidade de negócios, né, começou a cobrar a entrada, mas era assim um preço bem irrisório. E ela pegava esse dinheiro para investir no trabalho dela. Então ela comprava roupas, investia no cenário, né? Ela aprendeu a fazer vozes diferentes para contar a história e por aí vai. E além disso, pessoas que não podiam ir à casa dela, né? Pessoas mais idosas, com dificuldade de caminhar, contratavam a Maria Margarida para ir em casa contar histórias. Então assim, ela ficou muito famosa, ou seja, ela era um prodígio mesmo. Só que aí o tempo vai passando e eu achei bem interessante que o tempo passou a ser um personagem muito importante aqui nessa história, né? À medida que o tempo vai passando, coisas vão acontecendo na família, consequências do crescimento deles, né? Uns vão embora, outros arrumam problemas, o pai começa a ter mais problemas de saúde e Maria, mesmo sempre sendo uma menina muito precoce, acaba tendo que enfrentar as coisas da vida de uma forma cruel, né? Ela passa a conhecer coisas de forma violenta e ela passa pela puberdade de uma forma nada boa, sabe? E ela simplesmente vê essa transição, essa coisa daquela fantasia que ela vivia quando era criança, ela vê indo embora de uma forma muito cruel e tem que encarar as coisas da vida e deixar aquela fantasia toda para trás. E é nesse ponto que a história deixa de ser aquela coisa fofa de fantasia de uma criança e passa a ser uma coisa cruel da realidade de uma menina que vivia sem oportunidades. E o livro aborda sutilmente assuntos delicados como ética, política, já que
A parte final do livro se passa no golpe militar de Pinochet, o cotidiano dessas cidades que viviam à mercê de pessoas, né, que detinham o poder, de pessoas que mandavam e desmandavam na vida dos outros simplesmente porque tinham mais dinheiro. Então, minha gente, esse livro aqui é uma transição interessante, sabe? Porque você passa de uma leitura gostosa e divertida no início, de uma menina cheia de sonhos e cheia de vida, para uma leitura densa e pesada, sabe? Com um pouco de exagero dramático. E eu não costumo gostar desse exagero, mas eu não achei apelativo, somente exagerado, sabe? Mas assim, passa a ser um livro doloroso, tanto para os personagens quanto para quem tá lendo. E mesmo sendo uma história que me entristeceu, que me deixou assim, sabe, com o coração apertadinho, é uma história assim que todo mundo deve conhecer. É muito bem escrita, sabe? Esse autor aqui, o Hernan Rivera Letelier, é para ficar de olho. Ele está sendo comparado a Gabriel Garcia Marques e eu com certeza vou acompanhar outros lançamentos dele. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado da resenha de A Contadora de Filmes, de Hernan Rivera Letelier, um livro singelo, mas ao mesmo tempo difícil de ser lido, denso, cruel e que me deixou triste no final, mas isso tudo é consequência de um livro bem escrito, né, gente? E antes de terminar o vídeo, vou fazer uma mágica, quer ver? Tcharam! São 2 livros, porque um é para sorteio, tá? Então é mais um sorteio secreto aqui do Lido Lendo. Essa edição tá novinha. Quando eu comprei esse livro aqui, que foi na promoção, eu já comprei um, justamente pensando em vocês. Dessa vez eu vou fazer diferente. Eu vou deixar um formulário aqui embaixo, na caixinha de informações, para vocês preencherem o nome, o e-mail de contato e o perfil de vocês aqui, o canal de vocês aqui no YouTube, somente para eu saber quem é você, né? Para eu saber que você existe. E o resultado vai sair dia 14 de dezembro, domingo, tá bom? Eu vou publicar o resultado lá na fanpage do Lido Lendo. Também vou entrar em contato com a pessoa. Daquele mesmo jeito, se a pessoa não me retornar em até 3 dias, eu vou fazer outro sorteio. Mas não se esqueça que o sorteio é secreto. Eu não quero nenhum comentário aqui embaixo sobre o sorteio, porque se tiver, eu vou apagar, tá bom? Se você gostou, dá um joinha aqui no vídeo para ajudar na divulgação do canal. Se inscreva aqui no Lido Lendo. E me acompanhe pelas redes sociais, tá? Tem Instagram, tem Facebook, tem Twitter, tem meu e-mail para contato também. Um beijo, muito obrigada pela companhia, obrigadão por assistir e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!